Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Quero louvar a Deus pela sua vida na manhã de hoje e pelo privilégio que nós temos de buscarmos a presença do Senhor neste dia de segunda-feira. O desejo do meu coração é que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e que você tenha um dia de prosperidade, um dia de conquistas espirituais, um dia de grandes experiências com o Senhor. Eu quero lhe convidar neste momento para a gente ler um texto das Escrituras Sagradas, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. É um versículo bem conhecido da palavra de Deus, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nestes 21 dias que nós estamos de propósito de oração, nós estamos não apenas orando, mas também falando para os irmãos sobre a importância da oração, sobre a importância da gente ter esse relacionamento com Deus e buscar uma comunhão de amor com o nosso Criador. E esse versículo que a gente leu em 2 Crônicas, capítulo 7, ele está dentro do contexto quando Salomão havia concluído toda a construção do templo. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, pedindo para que Deus manifestasse a sua presença, ouvisse as pessoas que participassem daquele culto e que, quando buscasse a presença de Deus naquele lugar, que elas fossem ouvidas. E aí a Bíblia nos diz que depois que Salomão terminou a oração, a glória de Deus se manifestou naquele lugar de uma forma tão extraordinária que nem os sacerdotes conseguiam ficar em pé na presença do Senhor. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. E aí Salomão foi para a sua casa e a Bíblia nos diz que o Senhor apareceu para ele de noite e disse para ele: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifícios. Deus está dizendo que ouviu a oração de Salomão. Escute, Deus ouve as nossas orações. As orações que nós fazemos diante de Deus, com o coração quebrantado, com o coração contrito, elas não se perdem, elas não ficam soltas no ar, elas sobem diretamente ao trono da majestade divina e na hora certa, no momento exato, na ocasião oportuna, Deus se manifesta dos céus e libera ou envia a resposta que vem trazer a solução para aquilo que nós precisamos que seja resolvido. E a Bíblia nos diz que o Senhor, aqui nesse texto que nós temos diante de nós, vai dizer para Salomão: Salomão, eu escolhi para mim esta casa, este lugar para ser a minha casa de sacrifício, de modo que se eu cerrar os céus e não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu mesmo enviar a peste entre o meu povo, aí aqui ele começa: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo 14 ele é bem significativo, porque a gente pode extrair lições
fantásticas para a nossa vida de oração. Aqui Deus está nos mostrando o segredo para que a gente possa obter êxito em nossa oração. Aqui Deus está determinando que o seu povo deve, nessa vida de oração, dar 4 passos. Deus está dizendo, se o meu povo fizer 4 coisas, eu vou fazer pelo menos 3 coisas pelo meu povo. A primeira coisa que Deus quer que o seu povo faça é se humilhar. É o que diz o versículo 14. E a Bíblia nos diz, Tiago diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, quando a Bíblia manda a gente se humilhar, está mandando a gente ter uma atitude de reconhecimento da soberania de Deus, da infinitude de Deus, da eternidade de Deus, frente à nossa condição humana, porque humanamente falando, nós somos limitados, nós somos fracos, nós não temos nada que possa oferecer que venha agradar a Deus ou para encher o coração de Deus. E a única atitude com a qual eu devo me aproximar dele é de humilhação, com o coração quebrantado, um coração contrito. Aliás, a Bíblia diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito. Um coração contrito o Senhor não despreza. Então, a primeira coisa na oração, eu devo me humilhar diante da presença de Deus. Segundo lugar, a Bíblia diz que eu devo orar. Orar, como nós já temos ouvido falar, é conversar com Deus. Mas não é apenas conversar com Deus. É você ter a oportunidade de, primeiro, comungar com o seu Pai Celestial, desenvolver com Ele um relacionamento de amor. E nessa comunhão, nessa intimidade, nesse relacionamento de amor, você pode abrir o seu coração, você pode abrir as portas da sua alma e traduzir em palavras diante de Deus a sua dor, o seu pranto, o seu choro, a sua necessidade. Você traduz isso em palavras. E quando você não consegue traduzir a sua dor em palavras, você simplesmente fica na presença dele, com o coração derramado, gemendo diante dele, e o Espírito de Deus, que conhece a interioridade do teu coração, o Espírito Santo que conhece as necessidades de tua alma, ele traduz tuas necessidades detalhada e minuciosamente diante do teu Pai Celestial. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, a gente pode dizer que orar é um privilégio muito grande do cristão. A terceira coisa, o terceiro passo que Deus diz é, se esse meu povo me buscar. É interessante que Jesus, falando sobre a oração, ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, acha, e todo aquele que bate, a porta se abrirá. Então veja bem que a Bíblia fala sobre essa busca. Essa busca é uma expressão que fala da necessidade de você se aproximar, buscar a Deus na intimidade, buscar conhecer a Deus, o seu caráter, os seus atributos,
a sua misericórdia, a sua grandeza. Buscar o conhecimento de Deus, buscar conhecer a Deus na intimidade, nos leva a amá-lo mais, a temer mais ao seu nome, a obedecer a sua palavra e a viver uma vida que seja para o louvor da sua glória. E a última coisa, o último passo que Deus diz aqui é se converter dos seus maus caminhos. A palavra conversão significa voltar, retornar. É você estar indo por um caminho e perceber que aquele caminho que você está indo não vai te levar ao lugar desejado. E você percebe isso e você faz uma conversão, você faz um retorno. Está entendendo? Então, a Bíblia vai nos dizer que há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim são caminhos de morte, são caminhos que levam para a morte. Por isso que há uma necessidade da gente se converter a Deus, da gente sair do caminho que nos leva à perdição, do caminho que nos leva à condenação, e a gente se voltar para Deus. É a ideia lá do filho pródigo, que tinha entrado no caminho que estava conduzindo à morte, mas teve um momento de lucidez em sua vida, que ele para e ele diz: quantos empregados na casa do meu pai estão vivendo bem e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, considera-me como um empregado teu. E a Bíblia nos diz, a Bíblia nos dá conta que ele fez isso, retornou à casa do pai, e o pai o acolheu e o pai o abraçou. Então, resumidamente, nesse momento de relacionamento com Deus, eu devo fazer 4 coisas. Primeiro, me humilhar. Segundo, eu devo orar. Terceiro, eu devo buscar. E quarto, eu devo me converter. Quando eu dou esses 4 passos, Deus me promete fazer pelo menos 3 coisas. Aqui nesse versículo, Deus diz: então eu, primeiro, ouvirei dos céus. A Bíblia nos diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir as nossas orações, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa salvar ou para que não possa nos abençoar. Ele diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas aqui Deus está prometendo ouvir as nossas orações. Como é maravilhoso a gente saber que Deus nos escuta, e quando diz Deus diz: eu ouvirei. Ele está dizendo: eu estarei atento. Os meus ouvidos estarão abertos para ouvir a voz da vossa súplica. Então, quando você ora, pode ter certeza que esse Deus que está entronizado acima dos querubins, ele para tudo, somente para escutar a tua oração. Segunda coisa que ele promete fazer para você: perdoarei os seus pecados. O pecado nos afasta de Deus, e por causa dele, Deus se afasta de nós. Escute, meu irmão, Deus não tem compromisso com o pecado. Deus tem compromisso com a sua palavra. Onde o pecado desabrocha, a mão de Deus se encolhe.
Onde o pecado é praticado, o Deus da graça é ultrajado. O sangue de Jesus é pisado, o seu rosto é cuspido, a mão de Deus se encolhe, a bênção do céu é retida e a pessoa não consegue prosperar, porque o pecado traz maldição sobre a vida da pessoa. O pecado traz maldição sobre a terra. O pecado realmente nos afasta de Deus. E por causa do pecado, Deus se afasta de nós. O pecado provoca uma ruptura do relacionamento entre criatura e Criador. O pecado fecha as portas dos céus sobre a nossa vida, encerram a bênção celestial sobre nossa vida. Mas Deus aqui está prometendo perdoar os nossos pecados. E isso é muito maravilhoso, a gente saber que hoje não precisa fazer mais nenhum sacrifício de animal ou nem um outro ritual que venha promover perdão de pecados. Mas quando nós, em atitude de arrependimento, nos aproximamos dele, oramos e confessamos a ele os nossos pecados, a Bíblia diz que ele está sempre pronto para nos perdoar. É por isso que em Provérbios capítulo 28 e versículo 13, o sábio Salomão diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O apóstolo João, em sua primeira epístola universal, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, Deus está dizendo aqui que vai, em primeiro lugar, ouvir as nossas orações. Em segundo lugar, ele diz que vai perdoar os nossos pecados. E em terceiro lugar, ele diz: sararei a sua terra. Quando a Bíblia diz que Deus vai sarar a sua terra, obviamente que no contexto antigo, no contexto em que esse relato aconteceu, ele estava falando literalmente da terra, que muitas vezes é castigada pela ausência de chuva e a plantação morre, porque existe uma maldição oriunda do pecado humano. Porém, hoje, trazendo esse texto para a nossa realidade, quando a Bíblia diz que Deus vai sarar a nossa terra, a gente pode entendê-la realmente no sentido literal, porque quando o povo ora, Deus realmente se manifesta e abençoa a terra que vai produzir o seu fruto. Mas a gente pode aplicar essa afirmação para vários outros aspectos da nossa vida. Por exemplo, Deus vai realmente sarar a terra do nosso coração. Vamos pensar assim, porque existem áreas do nosso coração que estão doentes, que estão enfermas, corações machucados, vidas feridas, memórias amargas, lembranças doloridas, feridas que exalam mau cheiro devido à sua infecção e à sua purulência. A Bíblia está dizendo que o Senhor vai sarar a terra do nosso coração. A Bíblia nos diz que se tem alguma coisa que você deve guardar, essa coisa deve ser o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Mas também Jeremias vai nos dizer que enganoso e perverso é o coração, mais do que qualquer outra coisa. Ele diz: quem o conhecerá?
E a própria Bíblia diz: eu, Senhor, conheço o vosso coração. Jesus disse que é do coração do homem que procedem os maus pensamentos, o adultério, a inveja e todas as coisas más. Elas desabrocham, elas surgem, elas emergem, elas se manifestam a partir do coração. E somente Deus pode realmente mudar o nosso coração. Quando nós estamos falando do coração, nós estamos falando em linguagem bíblica do centro da nossa vida, que é o centro das nossas emoções, que é o centro da nossa vontade, que é o centro do nosso intelecto, da nossa mente. Então, está falando da estrutura do nosso ser, que envolve mente, que envolve sentimentos e que envolve decisões. E nós precisamos, meus irmãos, de fato, colocar a nossa vida na presença de Deus para que Ele entre nessa dimensão do nosso ser e nos sare e nos transforme para o louvor da sua glória. Então eu gostaria de concluir essa reflexão para a gente partir para a oração, reafirmando para que você fixe bem em sua mente. Deus, nesse texto, ao falar com Salomão, diz: Salomão, se o meu povo fizer 4 coisas, eu vou fazer pelo menos 3 coisas pelo meu povo. Primeiro, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, se o povo se converter dos seus maus caminhos, eu farei o seguinte: eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar o pecado e vou sarar a sua terra. Que Deus possa te abençoar e que você possa seguir esses princípios ou esses passos que Deus estabelece aqui. Dê esses 4 passos diante de Deus e Deus vai dar esses 3 passos para você, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão especial, quando estamos reunidos em Tua presença, neste propósito diário de oração, de buscarmos ao Senhor. E nós começamos, ó Deus, seguindo a Tua orientação dada a Salomão. Na manhã de hoje, Senhor, nós entramos em Tua presença com o coração quebrado, humilhado diante de Ti, pois reconhecemos que sem Ti não somos nada, não temos nada e nada podemos fazer. Reconhecemos que sem Ti, Senhor, nós somos apenas, ó Deus amado, mais um na grande multidão, mas contigo, Senhor, nós saltamos muralhas, nós realizamos proezas e nós podemos todas as coisas naquele que é a nossa força e que nos fortalece. Portanto, Senhor, entregamos a nossa vida humildemente diante de Ti e Te pedimos: tenhas misericórdia de nós. Na manhã de hoje nós oramos, mas oramos intensamente diante do Senhor, pedindo avivamento, pedindo renovação, pedindo, ó Deus amado, misericórdia, graça sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja. Oramos em favor dos Teus filhos, ó Pai, que estão envolvidos no projeto de ganhar almas para o Teu reino, de testificar do Teu amor, de falar das Tuas grandezas. Estenda, Senhor, as Tuas mãos sobre este povo, libera a Tua graça, libera a Tua bênção, libera a Tua unção, Senhor, libera, ó Deus, o Teu favor, libera, Senhor, o fogo do Teu Espírito Santo, ministra, Senhor, com poder e grande glória, e usa, Senhor, estas pessoas como instrumentos, como canais de Deus, para impactar as vidas que estão tendo privilégios de receber a Tua palavra. Na manhã de hoje, Senhor, nós buscamos a Tua face, a Tua palavra nos diz
diz: e me buscareis, e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A gente vê nesta oração de Salomão que ele estava buscando a tua face com ardor, com intensidade, com desejo realmente de te encontrar, Senhor. Ah, Deus, e a tua palavra nos diz que aquele que pede, recebe, que aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta se abre. O Senhor disse que tudo aquilo que a gente pedir ao Pai em teu nome será concedido, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ó Deus, nós buscamos a tua face como igreja do Deus vivo, porque não estamos conformados com a realidade deste mundo. Nós não queremos este mundo, nós queremos Deus. Nós não queremos, ó Deus, viver à mercê desse sistema de pecaminosidade, mas nós queremos a tua santidade, queremos a tua pureza, queremos, Senhor amado, a tua graça e a tua misericórdia para vivermos uma vida de vitória, uma vida abundante neste mundo tão corrompido. Portanto, ó Deus, eu te peço ainda, ó Senhor, estende as tuas mãos sobre nós e converte o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ver aquelas áreas da nossa vida que não te glorificam, aquelas áreas, Senhor, que maculam a tua santidade, aquelas áreas de nossa vida que ferem a tua pureza e que entristecem o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a sairmos desse caminho de morte, desse caminho de pecaminosidade, e conduza-nos pelo caminho da vida e pelo caminho da justiça de Deus. O Senhor nos promete ouvir as nossas orações, e isso acalenta o nosso coração, tonifica a nossa alma, robustece o nosso espírito, fortalece a nossa fé e nos enche de ânimo para continuarmos sabendo que o nosso Deus está ouvindo as nossas orações. Ah, Senhor, mas tu também prometes não apenas ouvir as nossas orações, o Senhor promete perdoar os nossos pecados. E na manhã de hoje nós te pedimos, Senhor, lava o nosso coração com o sangue precioso de Jesus. Perdoa os pecados que temos praticados por meio de pensamentos, palavras, obras, visão, audição. Ó Deus amado, aquelas correntes que prendem a nossa alma, que nós não conseguimos nos libertar, aquelas áreas que não estão totalmente entregues ao senhorio de Jesus e que nos fazem pecar contra ti. Quebra, Senhor, essas correntes em nome do Senhor Jesus e nos torna verdadeiramente livres para vivermos, ó Deus, a vida cristã em toda intensidade, sem medo, sem culpa, sem sentimento de culpa, Senhor, com a certeza de que nós somos perdoados em Cristo Jesus. Te peço ainda, Senhor, venha sarar a terra do nosso coração, derrama o bálsamo de Gileade, Senhor, que venha tomar conta de nossa mente, de cada um dos nossos pensamentos, de tal maneira que cada pensamento meu, nosso, sejam levados à obediência de Cristo e a mente de Cristo seja formada em nós, e que esse bálsamo de Gileade se derrame até o nosso coração, e de lá o Senhor cure os traumas, cure as feridas, penetra nas partes mais profundas do nosso ser e nos transforma de glória em glória na imagem do Filho de Deus, a fim de que possamos produzir frutos de bondade, frutos de amor, de alegria, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de domínio próprio, ó Pai, que possamos produzir todos os frutos do Espírito Santo, que fala dessa maturidade cristã, maturidade espiritual, que fala de alguém que conhece o Senhor na intimidade, porque
foi perdoado, porque foi lavado, porque foi curado, porque foi transformado. Que o nosso coração seja livre de todas as enfermidades psicológicas, espirituais, emocionais, e que sejamos totalmente libertos para o louvor da tua glória. Senhor, eu te peço, visita este homem, visita esta mulher que está enfermo, essa pessoa que está sofrendo, que está no leito de dor. Ó Deus, estende as tuas mãos sobre elas e cura as enfermidades. Cura, meu Deus amado, as feridas físicas, de esperança, segurança, ó Deus amado, e a certeza de que Tu és a ressurreição e a vida. Quem crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em Ti não morrerá eternamente, porque o Senhor já nos tem dado a vida eterna. Ó Deus amado, nós Te louvamos por essa vida que nos faz conhecer a Cristo e viver para o louvor da Sua glória. Nesta manhã nós profetizamos, portanto, bênçãos de cura, de saúde sobre a vida do Teu povo, bênçãos de prosperidade, bênçãos de portas abertas, bênçãos de resolução de problemas, bênçãos de restauração familiar, bênção de prosperidade financeira, bênção de uma vida, ó Deus amado, de intimidade, de crescimento espiritual em Tua presença, bênção nos lares, bênçãos nas células, bênção nas casas de paz, bênção, ó Deus, em todos os ângulos da nossa vida, para o louvor da Tua glória. Ouve nossa oração, atende o nosso clamor, coloca no cálice da bênção e cumpre a Tua palavra, enviando a resposta sobre nós, pois com gratidão nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Obrigado a você que está nos acompanhando, que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial. Deixa aí o seu like, curta esse vídeo e compartilhe para que a gente possa continuar fazendo cada dia esse trabalho que vem abençoar muitas vidas e muitas famílias. Tenha um dia abençoado. Um beijo no seu coração. Que Deus te proteja em nome de